A justiça decide hoje o destino deste homem flagrado. Pode colocar na tela aí essa imagem que é... foi flagrado abusando da enteada, que na época tinha 10 anos. Olha só na imagem, ele aparece passando a mão no corpo da garota, ainda passou rapidinho. Viu, assim, ó, parece até que ele sabia que podia ser flagrado. O crime aconteceu em Sabará e só foi descoberto porque a mãe da menina instalou uma câmera em casa. Só que anos antes, a filha mais velha dela, que também é filha dele, já havia relatado abusos por parte do pai. A mãe não acreditou. Reportagem da Micheline Kubitschek. Vamos ver. Minutos antes do julgamento do homem de 41 anos, suspeito de abuso sexual, a mãe das vítimas vivia momentos de medo e de tensão. Segundo ela, o acusado já teria feito ameaças de dentro da cadeia. Antes dele ser preso, ele mandou uma mensagem para minha filha falando que se ele fosse preso, quando ele saísse de lá, que ia dar ruim para alguém. Esse ruim para alguém seria eu, porque foi eu que denunciei ele. O caso veio à tona em agosto do ano passado, depois que a mãe decidiu instalar uma câmera escondida dentro de casa. A decisão veio depois que a filha mais nova, de 11 anos, enteada do homem, falou sobre os abusos. Que a molestava, passava a mão, ficava insistindo em fazer certas coisas que não podia. E quando a minha filha chegou de falar isso, ela tinha o costume de contar pequenas mentiras, eu não acreditei. Mas depois de um tempo eu coloquei câmera escondida dentro de casa para descobrir a verdade. As imagens flagraram o homem se aproximando da criança enquanto ela dormia. Ele olha em outro cômodo da casa e disfarça, pegando um objeto na mesa. Confere se está sendo observado. Logo depois, se aproxima da menina e passa a mão nos seios dela. E sai. O crime aconteceu na cidade de Sabará. Nossa, foi um bate para mim muito grande, porque eu não esperava isso dele. Eu confiei, ele me fez eu acreditar na palavra dele e desacreditar na palavra da minha filha. Então, quando eu vi isso, eu desabei. Para mim foi um choque muito grande, porque eu não esperava isso nunca. O homem foi preso em flagrante ainda no ano passado. Ele foi preso dia 21 de agosto do ano passado. Nós esperamos justiça, né? Que a justiça seja feita, né? Que ele pague pelo que ele fez. Porque pedofilia não tem escrito na testa. As pessoas agem normalmente. E igual eu falo, hoje em dia, que as mães não desacreditam dos seus filhos. Por mais que ela esteja contando pequenas mentiras, alguma coisa, mas não desacredita. Porque, pelo que eu passei, eu estou passando para todas as mães. Acredita no que os seus filhos falam, suas filhas. A mãe diz que as 3 filhas dela foram vítimas dos abusos. 2 que hoje têm 16 e 19 anos são filhas do casal. A terceira foi a caçula, fruto de um outro relacionamento. Isso porque o casal ficou junto por 9 anos. Se separou por um tempo quando ela teve a terceira menina. Depois, eles reataram a relação. Ele sempre agiu normal, como pai mesmo. A filha mais velha chegou a alertar a mãe sobre alguns comportamentos do homem. Mas foi com o abuso vivido pela mais nova que as irmãs decidiram também contar que foram vítimas do próprio pai. Ela falou que o pai dela fazia, às vezes, ameaça. Elas não chegou a falar de que forma que era. Só falava que não era para contar. E igual teve uma filhada que entrou em contato com a gente, que ele também abusou dela, só que a menina não teve coragem de denunciar. Não sei o porquê, não sei se é por ameaça. Segundo a mãe, o impacto emocional é diferente em cada uma das vítimas. Somente a filha mais velha teria sido abusada por 8 anos. A mais velha, que tem 19 anos hoje, ela toca a vida dela para frente, mas ela não considera ele como pai dela mais. Diante do que ele fez, tanto com ela quanto com as 3, né? A mãe das vítimas espera que o acusado pegue a pena máxima. Ela afirma que não consegue mais se relacionar com nenhum homem e que ainda tenta reconstruir a própria vida depois de tudo que descobriu. Não confio mais. Eu sei que todos os homens não são igual, mas eu não confio mais em homem. Às vezes só de um homem olhar para uma filha minha, eu já fico imaginando coisa que talvez aonde nem tenha. Ô mãe, a sua vida não está tocando, a sua filha não está tocando a vida dela normalmente. Pode ter certeza que a mente dela, tudo que ela passou, está muito presente. Ela ainda precisa de ajuda. E pode ser que a senhora possa ajudá-la a superar o que ela viveu. Porque isso pode, algumas coisas que acontecem podem acionar gatilhos nela e que ela sofra muito com isso. Ela ainda precisa de ajuda. Pode parecer que não,
por ela ser uma mulher forte, não sei, não a conheço, mas por ser uma menina forte, tá levando a vida normalmente, mas isso na cabeça dela, por mais que ela não considere ele como pai, isso não é a solução do problema dela. Tem que ajudar ela, porque isso ainda está presente na cabeça dela. Dela, da outra sua filha e dessa menorzinha também. Porque tem que acreditar. Hoje a senhora viu o quanto é importante ouvir as crianças. Teve dúvidas? Porque é claro que a mãe tem dúvida. Será que a criança está fantasiando? Será que pede para alguém conversar com aquela criança? Pede para sua irmã, alguém da escola, um profissional leva num psicólogo para conversar com aquela criança, porque eles vão tirar uma avaliação. Eles vão tirar a sua dúvida. Porque você tem todo o direito de ter dúvida, de ficar assustada, mas deixa ela conversar com outra pessoa, conversar com um profissional, para ver o que as pessoas vão pensar disso. Porque uma criança, ela não consegue sustentar uma mentira. A criança, quando conta a verdade, ela mantém aquela versão para todas as pessoas, a mesma versão. E tem que agir rápido, tem que agir rápido, porque a senhora pode evitar todo o sofrimento dessa criança. Não conseguiu evitar a das outras. E olha que poderia conseguir, porque teve duas filhas com ele abusou das filhas, se separou, se envolveu com outro homem, teve uma terceira filha, depois voltou com ele. O que ele fez? Abusou da enteada, deu a menina de prato cheio para ele. Não, a senhora não é culpada, mas deveria ter enxergado antes. Poderia ter enxergado os sinais. E você que está em casa, enxergue também os sinais. Não deixe que sua filha passe por o que essas meninas passaram. Tente resolver rápido e coloque para fora esses monstros. E mãe, não é que a senhora não consegue mais se relacionar. Também tem que trabalhar a sua cabeça. Vá levar a sua vida, mas precisa primeiro curar a sua mente, curar a sua dor, tá? Até o momento, o Tribunal de Justiça não divulgou o andamento desse julgamento.